Muito obrigado, queridos amados, por mais uma ocasião que tu nos dás em aí estar para acompanhar o Ministério Palavra, Fé e Obras. Este ministério, como sempre dizemos, é a oportunidade dada por Deus a você e a mim para termos uma comunhão com Deus. Querido amado, é com muito prazer que hoje aqui estamos para anunciar-lhe aquilo que são os planos, aquilo que é a vontade de Deus na tua e na minha vida. Saiba que quando falamos desta palavra com você, não só estamos a falar com você, mas também nós estamos a aprender com você como devemos servir a Deus. No entanto, alegra-te. O Senhor deseja falar com você e porque Ele sabe que você e eu precisamos saber alguma coisa da sua parte. Se o Senhor nada tivesse para nos falar, não teria motivos nenhum para colocar-me aqui e então trazer essa mensagem para si. Hoje, o Senhor deseja ensinar-nos aquilo que é, ou aquilo que tem sido motivo de muitas pessoas se abaterem na hora da angústia, na hora das dificuldades. Deus pretende levantar a tua e a minha moral para sermos soldados ou militares capazes de esperar nele, na sua direção e entrarmos em combate com a certeza de que ele está em frente de nós e que a sua palavra será para nós a espada para então enfrentarmos o nosso inimigo. A Bíblia declara que a nossa fé é poderosa em Jesus Cristo. Também queria fazer lembrar que se alguém pretende batalhar contra algum mal e não se preparar, então a sua fé ou a sua força pode um dia tornar-se fraca ou pode tornar-se fraca naquela hora da batalha, porque você não sabe quais são as armas que o teu inimigo está a trazer para lhe enfrentar. Deus não quer que nós entremos em alguma batalha sem que haja uma formação, sem que Ele nos ensine o que devemos ter como preparação, como arma para então enfrentarmos o nosso inimigo. Estamos hoje agraciados para aprendermos com Deus, ou para aprendermos em Deus aquilo que é a razão das nossas quedas, dos nossos erros, das nossas fraquezas. Vamos abrir o livro de Provérbios, no capítulo 12, versículo 25. A Bíblia diz: a solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Repito, Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A solicitude no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Queridos, hoje queremos falar sobre as preocupações exageradas que nós temos nos corações, que nós temos em nossas vidas e que por causa de nós levarmos essas preocupações de forma exagerada, somos abatidos. Uma pessoa abatida não pode entrar em batalhas. Por quê? Porque ela não está em condições de lutar. Queridos, quero fazer lembrar que as lutas espirituais são feitas não pela lógica, mas sim pela fé. E a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que não se vê. Isto é que diz Hebreus capítulo 12. Então, Hebreus capítulo 11. No entanto, sem a fé, é impossível você levantar a sua moral para avançares na batalha contra os seus inimigos. Quero lembrar-te que a solicitude no coração do homem o abate. Quando nós desejamos alcançar alguma coisa, não devemos nos preocupar muito. O que devemos fazer é buscarmos em Deus
o caminho, a solução, a maneira, o modo que precisamos para agir contra este mal, contra aquela situação. Não importa o tipo de preocupação que tenhamos. Pode ser uma preocupação financeira, pode até ser uma preocupação espiritual, como pode ser uma preocupação sentimental. Se nós nos deixarmos guiar pelo Espírito Santo de Deus, as preocupações da nossa vida virão, mas não nos abaterão. Por quê? Porque teremos a instrução de Deus sobre como devemos lidar com essas preocupações. A Bíblia nos fala sobre uma mulher chamada Dorcas, já no livro de Atos, capítulo 9, começando pelo versículo 40, você poderá ver que uma mulher chamada Dorcas, que também é traduzida de Tabita, esta era bem conhecida na sua aldeia, fazia boas obras, mas um dia morreu. Na sua morte, as pessoas que estavam ao seu lado, as pessoas que estavam a presenciar o ato, estavam muito preocupadas em reclamar as boas obras de Tabita. Senhor, lembra-te dessa mulher, fez isso, é muito bom. Mas quem poderia tomar uma autoridade contra o espírito de morte que estava na vida de Dorcas? Foi necessário que um homem que estava pronto para lutar, um homem que não tinha o seu espírito abatido, para que viesse pronunciar uma palavra, e Deus ressuscitou então esta mulher. No entanto, os seus problemas não estão a ressuscitar, não estão a mudar, porque você tem um espírito abatido. A solicitude, as preocupações demais que estão na tua vida estão a fazer com que até a solução que está diante dos teus olhos você não consiga contemplar. É o filho que está doente, a pessoa fica em pânico porque não sabe o que vai fazer. É o ente querido, portanto, o membro da família que ouve dizer que está com sida, todo mundo fica em pânico e abandona a pessoa. É alguém que se diz na família que é feiticeiro ou feiticeira, todos o abandonam. Por quê? É feiticeiro. Tudo porque nós estamos muito preocupados com a situação, mas não estamos preocupados com a solução. Queridos, eu volto a dizer que quando nós estamos muito preocupados, quando a preocupação toma o lugar de Deus em nós, então Deus não pode agir. Precisamos nos concentrarmos em Deus, buscarmos em Deus uma palavra. Manda somente uma palavra e o meu servo será curado. Então, esta palavra, Senhor, preciso de uma orientação sua, meu Deus, para que eu possa declarar e a coisa que eu preciso acontecer. Na doença da pessoa que está ao seu lado, você não precisa perder paciência porque a doença está a demorar. Talvez as armas que estás a usar não são eficazes para que essa pessoa seja curada. As armas que estás a usar, talvez é uma oração baseada num livro qualquer que você leu. Mas a Bíblia nos declara que devemos examinar as Escrituras porque elas testificam de Cristo. Então, é a Bíblia que tem a instrução certa para que você possa ver uma palavra e aquela palavra que tocar o teu coração, esta é a solução deste problema que está consigo. Quando eu leio as Escrituras, eu sempre digo às pessoas que quando se trata de problemas de saúde, Jesus Cristo fez tudo para que nós tenhamos saúde. Então, a Bíblia me declara que pelas feridas de Jesus Cristo, nós já fomos curados. Então, a tua batalha, a sua maneira de orar, vai determinar se a pessoa será curada ou não. Se a minha oração é feita baseada nas Escrituras, o Senhor tem as Escrituras como seu código, como livro da sua justiça para agir. E quando você estiver a orar, não espera ver os milagres de imediato, porque não é você quem faz a obra,
para curar, mas quem faz a obra é Deus. Você apenas determina, mas quem cumpre com a tua determinação é Deus. Tal como o homem que foi chamado para profetizar a favor dos ossos, ele disse que, Senhor, somente tu sabes. Então, somente Deus sabe o que pode acontecer naquela determinação que nós fazemos. Os ossos secos estão ali, mas Deus diz, profetiza. Eu tenho a obrigação de profetizar. Eu declaro em nome de Jesus Cristo, este mal que está nesta vida deve partir agora em nome de Jesus Cristo. Não é aquela oração de que eu te peço, sai. Não, eu não peço nada ao demônio. Eu ordeno porque Jesus Cristo disse, em meu nome expulsarão os demônios. Então, eu não posso pedir ao demônio para que saia. Não, eu devo ordenar, devo exigir a retirada do demônio na vida desta pessoa que está sofrendo. Na pessoa que está doente, como ia dizendo, fulano tem sida, ou fulano tem aquela doença, você não se preocupa em ver como essa sida vai sair. Você preocupa-se em determinar em nome de Jesus. A Bíblia declara que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Senhor, esse corpo é templo do Espírito. Aí vive o Senhor. Por isto, eu, na qualidade de ministro da palavra de Deus, ordeno que o sangue desta pessoa seja lavado pelo sangue de Jesus. Toda a maldita obra do diabo Satanás nesse sangue que bate retirada agora em nome de Jesus Cristo. Sejamos firmes. Não nos preocupemos com o mal, mas preocupemos em saber qual é a solução. Repito, aqui Provérbios 12, versículo 25, a solicitude no coração do homem o abate. Então, a pessoa que está tão solícita, a pessoa que está tão preocupada, a pessoa que está tão agitada, não pode fazer nada, senão vai ficar abatido ou abatida. Estás a ver, né? Já faz tempo, eu estou a lutar, a situação não muda. Pode dar-se o caso de que você está muito preocupado com a situação, mas não está preocupado com a solução. E quando a nossa preocupação é maior do que a solução, nossos olhos ficam fechados. Então, como eu dizia no caso de Tabita, Pedro, que estava longe, digamos, longe conforme as distâncias, mas a Bíblia declara que as aldeias estavam perto de uma da outra. Pedro, que estava nas suas caminhadas, foi chamado a intervenir no caso de Tabita. Pedro veio, orou e Deus atendeu. Mas não quer dizer que nessa aldeia ou nesse povo não havia servos de Deus. A Bíblia declara que os santos de Deus estavam lá na aldeia. Então você pode estar no meio de um povo, de um grupo de pessoas que se diz servos, mas estão abatidos, estão só a olhar no caso, mas não estão a procurar encontrar as soluções desse problema. Todos estão a chorar, meu filho, a minha irmã. E quando você aparecer com aquela palavra, você derruba o demônio e todos ficam, poças, fulano é forte. Não é que o fulano é forte, é que o fulano pratica a palavra de Deus. Também vou vos exemplificar uma coisa que a Bíblia refere ao caso de Davi e Golias. Uma guerra que atormentava todas as pessoas, mas que foi resolvida em um único dia e talvez em alguns minutos. Davi, esse que era homem experiente de lutar com animais, um dia teve que praticar essa experiência com o homem. Por quê? Tanto como ele matava os animais em nome do Senhor, também tinha que derrubar este homem em nome de Jesus Cristo. Portanto, não veja que o conhecimento que tens ganhado das Escrituras seja coisa inútil. Não. Tal como você aprende na escola que 1 mais 1 é igual a 2, para que um dia, quando estiver diante de uma equação igual, você resolver assim e as pessoas dizerem que você sabe, é semelhante quando você sabe o que está escrito na Bíblia. No dia da adversidade, você é chamado ou chamada a colocar aquela palavra que você ouviu, aquela palavra que tocou o seu coração, aquela palavra que abriu o seu entendimento em ação. Senhor, eu aprendi que a Bíblia me diz isto e aquilo, e neste momento eu vou colocar a tua palavra em prática. Põe a palavra em prática, repreenda o mal. Se em alguma situação você está a passar
e te inclinares a preocupar-se mais do que buscar a solução, não vais poder ver a mão do Senhor a se manifestar na tua vida. Golias, esse que atormentava, em um dia foi derrubado através de alguém que sabia colocar a palavra de Deus em prática. Então, tantos soldados estavam aí, tantas pessoas que eram experientes de guerra estavam ali, mas eram pessoas que se preocupavam com a situação, mas não se preocupavam com a solução. E aquele que sabia que a solução de todos os problemas é Deus, colocou a palavra do Senhor em prática e derrubou o inimigo. Então, o teu inimigo, o meu inimigo, se está a resistir até hoje, é porque os nossos olhos estão ligados a ele, mas não estão ligados àquele que dá a solução. Estou a repreender esse demônio que faz com que muitos lares quebram-se. Tudo porque as pessoas estão a olhar pelos erros de uns dos outros, mas não estão a olhar pela instrução que Deus dá quanto à vida de casais. Vos convido, mais uma vez, a abrirmos os nossos corações e buscarmos a Deus, que Ele tem a solução de todos os problemas. Como dizia também no outro vídeo, Isaías capítulo 55, versículo 6, que diz o seguinte. Isaías capítulo 55, versículo 6. Diz o seguinte: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Então a solução está perto de nós, mas nós negligenciamos essa solução. E o que pode acontecer? É a desgraça. E vou-vos mostrar que o que faz muitas vezes nós também falharmos é o versículo 7. Deixe o ímpio seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Então, se existe algum pecado, se existe algum motivo em que o diabo está a rir de ti, está a rir de nós, porque ele não sai de nós, não sai dos nossos problemas, por quê? É porque há algum pecado que precisa ser abandonado. Então, vai fazendo uma análise de consciência. Como é que eu tenho agido? Como é que eu tenho andado? Como é que eu tenho recebido a palavra de Deus? Como é que eu tenho praticado essa palavra? Queridos, deixe o ímpio o seu caminho. O ímpio é o ignorante, a pessoa que sabe que a obra de Deus é feita assim, mas diz, em certas situações diz, eu não acredito que isso vai funcionar. Deixa só, acho que isso aqui não vai nada mudar. Então, este tipo de pessoa deve deixar de pensar assim, porque não tem fé no seu coração. O ímpio ignora as coisas espirituais, achando que não há possibilidade, não há como a situação se reverter a seu favor. Mas aquele que pratica a palavra do Senhor, este aqui vai ser sim galardoado, verá Deus. E ver Deus, como eu digo, não é você ver Deus cara a cara, mas é você ver Deus atender aquelas tuas demandas. É aquela tua oração que é atendida a tempo e hora. É aquela tua oração que é atendida, talvez com demorar de dias, com demorar de meses, mas ela acaba sempre de chegar a ti, a resposta. Por isso, lembre-se que o coração que está bastante preocupado é abatido no final. Mas a palavra boa palavra, que é essa que estou a anunciar a você, dá força ao coração. Por isso, levanta-te, irmã, não te fatigues. Se tens lutado e não tens vencido, veja como tens lutado. E a palavra de Deus hoje veio para fortificar você, para te dizer que esta luta que você tem enfrentado tem solução, mas não olhe nela, olhe a Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. A fé que está em ti não foi colocada por mim, mas Jesus Cristo, Ele mesmo falou com você e tem falado com você e vai continuar a falar com você até que você desperte e comece a lutar uma luta de fé e com coragem. Mais uma vez, eu te abençoo em nome de Jesus Cristo.